Boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade, lição 103. Amigo, mude o jeito de ser. Faça um balanço de tudo que fez ou faz e coragem. Modifique-se. Enverede-se pela senda espiritual. Valorize a humildade, a bondade, o desprendimento, a alegria e a paz. Ame a todos. Creia no infinito amor de Deus e renasça para uma existência de esperanças. Avante! A alvorada da luta espiritual acorda a grande alegria que dorme em você. Convido a todos para fazer nossa oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos e companheiros do Plano Maior, queremos nesse momento, primeiramente, agradecer pela semana que tivemos, por todas as bênçãos recebidas, que são muitas, e muitas vezes não paramos e lembramos de agradecer. Te agradecemos então nesse momento, Senhor. Também agradecemos por esse momento, por estarmos aqui nessa casa de oração, rogando a pleiade de luz que possa iluminar a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, para que assim possamos ter uma boa compreensão também da palestra de hoje. Que assim nós agradecemos mais uma vez e que a tua luz, a tua paz e o teu amor esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Sol nas Almas, do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Valdo Vieira, capítulo 14, aonde o Espírito faz para nós apontamentos acerca do ideal de cada um de nós. Todos nós, criaturas filhas de Deus, possuímos intimamente diretrizes esculpidas em nossa consciência, que são capazes de nos direcionar para toda sorte de situações e experiências, cujo fim é a nossa sublimação. Kardec pergunta para os espíritos aonde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem de modo muito preciso que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Cada um de nós, em nosso coração, no âmago do nosso espírito, do espírito que somos, criaturas filhas de Deus, ali existe uma consciência e dentro dessa consciência existem todas as leis, todos os chamados, todas as diretrizes. E essas diretrizes, essas leis, esses chamados, são sabidos por nós. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós nos especializamos, espíritos que somos, mais próximo de nós fica esse chamado, fica essa diretriz. E ela serve também para que nós sejamos direcionados, para que sejamos encaminhados, para que encontremos aquilo que é o fim da nossa experiência, aquela situação que é a situação mais necessária, o lugar mais apropriado que nós, como espíritos encarnados, devemos frequentar, viver e nos manifestar. E isso para a nossa sublimação, para que nós saiamos de um patamar qualquer onde nos encontremos e façamos um upgrade, façamos uma migração, elevemos a nós mesmos, nos sublimemos. É para isso que serve. Então nós temos intimamente dentro de nós
esse direcionamento, esse ordenamento que vai nos colocar no melhor para que nós evoluamos. Sejam os entendimentos da vida, a segurança pessoal, projetos maiores da programação reencarnatória ou objetivos direcionadores do destino. Todos temos uma agulha magnética espiritual inspiradora dos objetivos e ideais. Então nós temos dentro de nós um ímã, temos dentro de nós alguma coisa que nos chama, que nos move. Nós temos ideais. E esses ideais, essa agulha magnética, vai nos levar para os entendimentos da vida, que eles são necessários. Entender a vida que nos cerca, entender as culturas, as línguas, os costumes, o tempo, as pessoas, as famílias. Um direcionamento que nos coloca em processo de segurança pessoal, porque nós não estamos aqui para sentir medo, não estamos aqui para nos desesperarmos, não estamos aqui para sofrer. O projeto de Deus é um projeto de amor. E nós temos uma programação reencarnatória. Nós chegamos aqui com uma sede. Nós chegamos aqui com um ideal. Eu busco um ideal maior. Eu vou reencarnar nesse tempo, nesse espaço, com essas pessoas, porque eu tenho um objetivo. Eu olho esse objetivo. Eu saí da realidade espiritual e encarnei com um objetivo, com um ideal, com uma programação reencarnatória. E para que isso aconteça, para que eu me sublime, eu preciso direcionar, eu preciso me destinar, eu preciso caminhar para isso. E isso me chama. Dentro de nós vamos ter diversas situações que se apresentam, algumas tentadoras, algumas que nos seduzem, mas às vezes nós escolhemos uma terceira, que faz com que a gente olhe aquilo, não, é por aqui que eu tenho que ir, mas olha a sedução, olha, não, é aqui, eu preciso ir por aqui. Uma inspiração que eu não sei de onde vem, mas ela é profunda, dentro da minha consciência, ela me chama, é como se fosse uma luz em um túnel. Nós não podemos nos desviar, até porque se eu me desviar dentro do túnel, eu vou ficar perdido dentro de uma caverna, dentro de um labirinto. É como se eu sentisse um cheiro no vento que me dissesse, vai por aqui. É um ideal. É uma programação. E isso para o nosso bem. E isso para que eu venha aqui, para que eu esteja aqui, eu esteja ordenado e direcionado, para que eu vença. Qual é o objetivo de um Deus de infinita misericórdia, sabedoria, inteligência, justiça, caridade, um bem infinito, me orientando, me inspirando, porque a lei de Deus, então é Deus na minha consciência. Por que Ele vai me colocar aqui se é para mim falir? Por que Ele vai me colocar aqui se é para mim chegar no final da minha trajetória e descobrir que eu errei o caminho? Se esse Deus faz isso conosco, Ele não é um bom Deus. Agora, se eu estou aqui, eu sei o caminho, eu tenho a agulha magnética, eu sei, através da minha consciência e da minha inspiração, aonde que eu devo ir, o que eu devo fazer, esse é Deus. E lá no final, eu me sublimo, eu venço, eu alcanço, eu realizo. Porque eu, como espírito, preciso. Todavia, o
que desejamos observar agora é aquele ideal superior em cada criatura, que alimenta sonhos referenciados em ideais nobres, que consequentemente vai proporcionar mais ampla razão de ser na existência. Ideal superior. Todos nós temos ideais materiais, todos nós temos um ideal de deixar, de construir, de fazer esse mundo, esse momento onde nós nos encontramos, como o melhor. Às vezes nós temos ali desejos juvenis de fazer do mundo um lugar melhor. E isso é muito bom. Mas como espíritos, aqui o ideal superior é aquele ideal espiritual, referenciado em coisas nobres, coisas nobres do espírito, situações que estão acima da matéria, situações que nos fazem lembrar que nesse final de semana nós comemoramos o Cristo vencendo a morte. Então nós estamos aqui pensando nos ideais materiais e de repente nós temos um ideal maior que vence a morte. A morte sela, termina, marca o fim de uma existência material. Mas a existência espiritual, o ideal nobre, foi mostrado para nós hoje, quando Cristo sai das circunstâncias materiais e se mostra nas circunstâncias espirituais, nos ideais mais nobres. Não interessa o que aconteceu antes, o que ocorreu depois é mais nobre do que tudo. Vivo, o mesmo Cristo de 3 dias antes que foi sepultado. Ele não muda, ele é o mesmo, com as mesmas marcas. Mas ele está num ideal acima do que aconteceu. Nós, materialmente, costumamos ver até sua morte. Depois fica um deslumbramento, depois fica uma filosofia, depois entram os sofismas que nos trouxeram até aqui, mas aqui queremos falar dos ideais nobres do Espírito, que proporciona mais ampla razão à nossa existência. Mais ampla razão. Olhar o Cristo, que é o mesmo Cristo saindo da morte, traz para nós uma razão maior. Espíritos que somos, não importa antes. Importa o depois, importa o espírito que somos. Essa existência está referenciada nos ideais nobres, porque nós viemos para cá convencidos. Saímos da realidade espiritual, saímos de uma colônia qualquer, aonde estávamos entre amigos, respirando ideais nobres, respirando processos evolutivos, projetos reencarnatórios, encontros felizes, encontros difíceis, superações. Nós saímos de lá convencidos de que, vindo para cá, estávamos atendendo um ideal nobre. Mas chegamos aqui. E o Cristo, antes de nós, nos deu uma razão ampla para estarmos aqui. Ele vive a vida material e mostra para nós que essa vida material tem que estar alinhada
com esses ideais nobres para depois da morte. Com base nisso, todas as criaturas realizam um caminho particular. Cada um de nós realiza um caminho particular. Cada um de nós ocupa um lugar. Cada um de nós é um ponto no tecido da vida. Cada um de nós realiza um caminho particular. Onde estuda, trabalha, devaneia, sonha, se esforça, briga e imagina o alvo das suas mais elevadas aspirações, que se esforça para atingir. Então entramos na matéria e somos educados. A matéria é importante e ela é poderosa. O nosso corpo é de matéria e ele é poderoso quando ele quer imprimir em nós as suas energias, as suas capacidades. E daí chegamos aqui, encontramos uma família, uma língua, uma cultura, amigos, irmãos, parentes, nós vamos sendo conduzidos, induzidos, nós estudamos, trabalhamos, sonhamos, nos esforçamos, mas tudo material. E temos aspirações materiais. E é justo que tenhamos, porque estamos aqui, é uma escola. Então nós precisamos nos dedicar, precisamos estar nessa escola. E nós nos colocamos esses ideais e nos esforçamos para atingir esses ideais. E é necessário que seja assim. Mas precisamos referenciar o espírito que somos. E o Cristo mostrou que ele estava encarnado, mas ele era um espírito. Que depois que o corpo dele dessessa, ele continua sendo ele, reconhecível. O Cristo ainda é o Cristo. E os ideais que ele alimentava antes conduzem o Cristo aonde ele se encontra após, na condição nova em que ele se encontra. É disso que devemos lembrar e nos esforçar. Esses ideais superiores, muitas vezes, inconscientes, atrelados ao belo, ao útil e às coisas de grandes predicados, somente terão brilho e vício se a alma que o abriga também for bela, útil e grande em si mesma, para abrigar tão altas virtudes. Então é fácil a gente entrar no mundo e nos rendermos à matéria. É fácil nós entrarmos no mundo e esquecermos dos ideais superiores. É fácil nós entrarmos no mundo e imaginar que o belo, o útil e as coisas grandiosas da realidade espiritual agora estão distantes desta nova realidade que vivenciamos. Mas se nós nos esforçarmos enquanto estamos encarnados, se nós nos esforçarmos para que espíritos que somos, alma que estamos, se nós nos esforçarmos para sermos belos em espírito, úteis em espíritos, e nos dedicarmos às coisas de grandes predicados, ouvirmos esses chamamentos do trabalho na seara do Cristo, do trabalho junto aos nossos irmãos, do trabalho de caridade que muitas vezes temos que fazer usando a tolerância, usando como o Cristo fazia. Se nós nos dedicarmos a isso, nós encarnados, almas, se a alma que abriga também, nós encarnados como almas, abrigarmos o belo, o útil e o grande em nós mesmos. Se nós nos esforçarmos encarnados que estamos para abrigar essas altas virtudes,
Esses ideais que muitas vezes são inconscientes, eles estão ali e nós não sabemos de onde ele vem, nós não sabemos como ele se processa, nós não sabemos por que eles fazem o que fazem conosco. Nós vamos nos atrelar ao belo, ao útil e às coisas grandiosas de grandes predicados da espiritualidade. Nós estaremos encarnados, mas fazendo um esforço para nos referenciarmos àquilo que acontece quando paramos a vida material. Porque tudo aquilo de belo, de útil e de grande que fazemos na matéria, fica. Imagine uma casa bela. Imagine uma empresa bonita. Imagine uma cidade magnífica, maravilhosa e florida. Vai ficar aqui. Mas o que é belo, o que é útil e o que é grande na alma avança, mesmo que nós sejamos destruídos naquilo que nós mais amamos, naquilo que nós mais desejamos. Podem destruir todas as coisas materiais, podem nos tomar. Nós podemos perecer por conta daquilo que temos. Mas se belo, útil e grande for em si mesmo, abrigando altas virtudes, o corpo do Cristo, a obra do Cristo, a família do Cristo, o lugar do Cristo, a profissão do Cristo, ninguém se interessou por isso. Eles atropelaram isso de forma bárbara. Agrediram, mataram e crucificaram o Mestre de forma vil. Mas o Mestre continuou belo, útil e grande em si mesmo. As altas virtudes não diminuíram nele. Durante o seu processo de sofrimento, ele ainda consolava, ele ainda conduzia e ele ainda curava. E ao final, na morte dele, no instante em que ele morre, as pessoas que estavam ali, a mãe, o profeta, as outras mulheres e alguns, acabou tudo. Acabou tudo. O Mestre morreu. Fim. Ele era um carpinteiro magnífico. Acabou. Ele era um mentor. Acabou. Ele era um mestre. Acabou. Ele era filho. Acabou. Acabou tudo. E ele foi enterrado. Acabou. Então não valeu a pena nada. E que lê do engano. Nossa, que leitura absurda. E ele continua dando esse exemplo, está lá nos evangelhos, na doutrina espírita também encontramos. E o que nós pensamos? Que às vezes nós precisamos desistir. Às vezes aquilo que nós alcançamos já está bom. Vai que de repente esse negócio de espírito e de espiritualidade, talvez isso seja só uma outra página das coisas materiais que querem nos vender, de um coercimento que quer nos conduzir para que sejamos apenas ovelhas, para que nós nos acostumemos e nos habituemos com as coisas pequenas e as migalhas da matéria que nos alcançam e que podem nos ser tiradas. É isso que nós pensamos. Ocorre, porém, que ao encarnarmos somos expostos às energias do planeta, com todas as suas emanações telúricas e com as psicosferas dos outros encarnados, e os ideais superiores firmados no psiquismo anímico fica soterrado e fenece. A gente vem para cá e acha que tudo isso que está posto para nós, então vai ver que quando a gente morre acaba tudo, vamos viver o bom hoje, vamos comer bastante hoje, vamos beber muito, vamos nos lambuzar com todas as coisas, vamos usufruir, dane-se os outros, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós ficamos expostos a essas energias do planeta. Essas energias são poderosas, essas psicosferas são poderosas. Os nossos irmãos, muitas vezes, em desalinho, são poderosos com as energias que eles emanam.
e aquilo que nós firmamos lá na espiritualidade, fomos convencidos a vir de lá e chegar aqui e lembrar que somos espíritos e trabalhar pelo belo, pelo útil, pelo grande, pelo nosso ideal de andar por esse planeta, por essa encarnação e chegar lá no final com a certeza de que somos filhos de Deus e que lá nós vamos chegar melhores. O nosso ideal de evoluir e chegar lá e vencer, mesmo que seja um degrau pequeno, porque às vezes para nós aquilo é muito difícil. Abrir mão da matéria, de ler a matéria, entender a matéria, nós ainda nos apegamos muito a isso. Os nossos ideais superiores, os nossos ideais superiores, espirituais, anímicos, ficam esquecidos e ficam soterrados. Faz parte da encarnação. Mas nós somos chamados, principalmente no momento de transição planetária. É a hora, é o momento, nós precisamos decidir o que queremos. Queremos permanecer aqui, entrando num mundo de regeneração, entendendo que esse mundo de regeneração precisa ser novo, que o mundo de provas e expiações totalmente material precisa ser entendido e trabalhado de outra forma, ou nós nos candidataremos a precisarmos sofrer em nós mesmos a perda dos nossos ideais. Lamentar a perda dos nossos ideais. Os ideais firmados no nosso psiquismo, no nosso espírito, foram soterrados mais uma vez e feneceram mais uma vez no mundo de provas e expiações que vivenciamos agora. E não está fácil olhar este mundo, viver nele, eu não diria. Mas olhar esse mundo, ver esse momento e perceber o tanto de descalabro, a loucura que se instala e que se manifesta como agora, é difícil. Mas quando nós saímos de lá, ninguém disse que ia ser fácil. Nós tínhamos a promessa de que venceríamos. Se nós observássemos, se nós nos produzíssemos, se nós não deixássemos aquele ideal do bom, do belo e do útil morrer. E nós temos esses ideais na matéria, o bom, o belo e o útil na matéria, só falta sublimar. Toda essa gama de energias promove nossa fuga deliberada das contrariedades e dos problemas, transmutando aqueles objetivos edificantes trazidos junto pelo Espírito para a reencarnação, agora completamente relegados. E nós precisamos enfrentar. Nós precisamos não fugir das contrariedades e dos problemas. Nós não precisamos mergulhar, nós não precisamos nos lambuzar, nós temos que sim manter as nossas posturas. Bom, belo e útil. Para a matéria e para o espírito. Postura irrevogável, inegociável, intransferível. Eu sou um espírito e essa encarnação é um momento passageiro. Os meus ideais, os ideais que eu trouxe, vindo da realidade espiritual, eles não podem fenecer, eles não podem ser relegados. Basta que nós façamos 5 minutos de silêncio. Basta que nós fechemos os nossos olhos e façamos uma meditação buscando um mestre. A oração pode ser no final. Aqui tem que ser uma busca consciente. Mestre, me ajude a encontrar, a ver e a reencontrar e a redescobrir os meus ideais. Quais eram os ideais do Cristo? Se eu não elegi os meus, usa os dele.
Lá na doutrina espírita diz como que o Cristo fazia, como que ele pensava, como que ele via a caridade. Kardec pergunta como que ele via a caridade, como que ele se processava. Vamos pesquisar lá, e se está difícil de achar pega o dele. Faz o que dá com o ideal do Cristo. Mas não abrir mão disso. Ideais superiores. Ah, mas eu estou fazendo um monte de coisa aqui na matéria que é boa. Ótimo, usa isso para referenciar lá. Ou faz isso aqui referenciado naquilo lá. Busca da consciência, busca da realidade espiritual aquilo que eu estou fazendo aqui. Estou aqui para sublimar o meu espírito, realizar essa caminhada, viver esse momento e esse tempo com referenciais superiores. Passamos então a nos contentar somente com o sustento da nossa própria segurança, exaltando o instinto de conservação e sentindo-nos realizados apenas com as coisas que são encontradas na matéria e no planeta. Então, vivendo dessa forma, as coisas do planeta estão boas. Imagina um espírito, filho de Deus, herdeiro do universo, com possibilidades de construir estrelas, de construir planetas, de cuidar de galáxias, de ver o Pai semeando aquilo que virão a ser os espíritos e as almas do futuro, aqueles que vão povoar este imenso jardim. Nós somos filhos do dono desse jardim, nós nos contentamos com o instinto. Nós nos contentamos com o sustento da nossa própria segurança. Nós nos contentamos com a matéria de um planeta, um grão de poeira diante da imensidade do universo. Nós nos contentamos em ficar, de sentar na matéria, com migalhas. Que espírito é esse? Quem nós somos para nos comportarmos assim? Nós não somos capazes de ver o diamante, o poder do qual nós somos investidos. E ainda assim, está tudo dormitando. Está tudo dentro de nós, guardado em escaninhos, em caixinhas, que somente vão se abrir quando nós nos expomos, quando nós entendemos o caminho que está reservado para nós e quando nós nos comportamos aqui na Terra como se estivéssemos já voltando para a realidade espiritual. Trazendo de lá os ideais, mantendo aqui sob qualquer pretexto e voltando para lá com eles na mão. No coração, na consciência. Mas a pessoa que entende as realidades do mundo espiritual, convencida da imortalidade do espírito que somos, não consegue mais pensar e se limitar pela matéria. Observa-se sobre um dever de construir algo maior e melhor. Pessoa que entende a realidade do mundo espiritual, convencida da imortalidade do espírito que somos, não consegue mais pensar e se limitar à matéria. Sente sim um dever. Tem coisa mais coercitiva do que um dever? Eu me sinto no dever. E quem dispara esse dever é minha consciência. Não existe criatura sem consciência. Nós não podemos nos limitar à matéria, nós sabemos da realidade do mundo espiritual. Muitas vezes, muitos, talvez todos nós, encontramos já facetas desse mundo espiritual a nos gritar. Porque nós viemos de lá.
Quando somos lá conduzidos, sabemos que estamos enfrentando uma realidade. Não precisamos ser convencidos da imortalidade do espírito. Sabemos que o espírito é imortal e sabemos que nós somos espíritos encarnados. Só falta sentir o dever. Só falta adotar esse dever. Porque quando nós sabemos disso e quando nós nos colocamos nessa condição, nós chamamos para nós mesmos um poder de construir. Construir. Eu sei que posso fazer algo maior e melhor. E não me custa, porque eu sou um espírito imortal. Eu vou dedicar um dia, uma tarde, um ano, uma encarnação. Não me custa nada, porque eu sou imortal. Também se percebe, esse indivíduo que olha a realidade espiritual e sabe se é espírito, se percebe em um compromisso extra consigo mesmo, pois, sabedor dessas realidades imortais, se convence de que deve lançar a verdade nas outras consciências, pelo seu exemplo e pela sua capacidade de auxílio. Há pessoas que nos olham, há pessoas ao qual nós somos referência. Essas pessoas precisam saber. E elas somente vão saber através de nós. Porque nós fomos plantados em lugares, com pessoas, em tempos. Existem pessoas que nos olham e nós somos as referências delas. Nós precisamos, já que temos para nós essa realidade, precisamos pelo nosso exemplo e pela capacidade que nós temos de interferir, de ajudar e de inspirar. Por causa disso, nós devemos ser para nós mesmos e para as nossas consciências um exemplo para aqueles que estão conosco e que caminham conosco. A nossa postura, o nosso exemplo, a nossa caminhada, as nossas verdades, a forma como propagamos isso, precisa alcançar as pessoas que estão encarnadas conosco. O conforto pessoal e a estabilidade alcançada, bem como algum entretenimento físico, não iria satisfazer a consciência daqueles que já se inteiraram da realidade da sobrevivência humana além do corpo somático. Pois o espírito jamais sossega com a perda dos seus ideais. Vocês abrem mão de um sonho? Quem que faz isso? Vocês já abriram mão de um ideal, de um sonho material, de uma coisa material, de um posto de trabalho, de um relacionamento? Ninguém faz isso na matéria. Agora, os nossos ideais superiores, os ideais do espírito, o que vamos sentir se, quando abandonamos um plano, quando abandonamos um ideal, quando abandonamos uma coisa material, nos sentimos incomodados? Como é que nós vamos nos sentir quando, despertos da matéria, chegarmos na realidade espiritual e descobrir que o ideal espiritual foi abandonado? Como é que vamos nos sentir? É um pequeno exercício que nós podemos fazer, ele não nos custa nada. Como é que a nossa consciência, como é que o senso do dever vai parecer para nós? E nós vamos abrir mão disso, do chamado da consciência, da disciplina do dever, nós vamos abrir mão disso por causa de uma estabilidade material? Por causa do nosso entretenimento físico, seja ele qual for e em qual tamanho? E nós vamos perceber que estávamos encarnados no lugar certo, com as pessoas certas, sobre as melhores condições,
com as melhores lições, com as melhores inspirações, com os melhores amigos espirituais e abrimos mão. Os nossos ideais perderam-se. E o que um espírito nos diz? O espírito jamais sossega com a perda dos seus ideais. Imagine o desassossego de um espírito que somos, sem o corpo físico, sem os sofismas, sem os esquecimentos, sem as travas. Pensa na coceira que nós vamos sentir. Perda de ideais. Ao invés de uma segurança superficial acontecendo no espaço de um século, que é o que é. Né? A gente abre mão, a segurança superficial que ocorre num espaço curto. O espírito, longe de desertar dos deveres duros que lhe competem, trata de cumprir o seu mandato, acendendo luzes por onde transite, seguro em sua consciência pelos mundos afora. Abrir mão, nós abrimos mão da realidade espiritual para reencarnarmos. Abrimos mão daqueles espíritos amorosos, daqueles lugares paradisíacos, daquelas condições ideais, dos mentores que estão ali para nos chamar a atenção, para nos conduzir, para nos alertar. Nós abrimos mão disso. Saímos do ideal para o espírito, da realidade espiritual ideal para nós. Abrimos mão disso para vir aqui, para cumprir um mandato. E se nós o fizermos acendendo luzes, seguros em nossa consciência, sem desertar dos deveres que nos competem, e assim, depois que a gente vence, que a gente supera aquela dificuldade, a gente, passado algum tempo, a gente avalia e diz, nossa, eu estava medroso, eu estava travado, eu estava impedido por isso. Era disso que eu tinha medo, mas eu venci. Que coisa boba que me segurava. Nossa, passou tão rápido, foi pouco menos de um século, mas valeu tanto. Ao invés de uma segurança superficial, cumprir um mandato, transitar, estar seguro da sua consciência, não abrir mão dos ideais superiores, apesar de tudo aquilo que nos cerca, das loucuras desse tempo, atingir o fim da nossa jornada, o fim da nossa caminhada, dizendo assim, olha, foi importante, foi difícil, mas foi só persistir. Às vezes a gente não precisa nem ir lá destruir, nem ir lá vencer, nem ir lá combater, é só persistir. No teu posto de trabalho, aonde você está, manter o posto de trabalho. Nosso exemplo e modelo, o Mestre Perfeito, mesmo sob o peso de uma cruz infame, julgado com base em sofismas, abandonado e crucificado, ainda assim manteve reta a sua conduta. Foi sempre fiel ao ideal maior que Deus lhe confiou. Então a tarefa do Cristo era vir e trazer um evangelho, semear um ideal, servir de exemplo, perpassar a história com aquilo que era necessário ser feito. O nosso ideal, ele está muito aquém. Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. As nossas cruzes infames, os julgamentos sofistas, o abandono, eles são para nós realidades menores.
eles são para nós situações pelo qual o nosso espírito pode passar de maneira diária. Nós podemos utilizar o exemplo do Cristo, que sofre tudo que sofre em 3 anos rápidos de vida pública. Nós podemos passar em doses homeopáticas. E podemos realizar essa nossa caminhada observando esses ideais maiores, ouvindo a nossa consciência, seguindo a nossa conduta reta, mantendo esses ideais maiores do Espírito firmes em nós, fazendo e transformando o espaço que nos cerca através do nosso exemplo. Mas, referenciando tudo o que passamos aqui, com o Espírito que somos, com a imortalidade da alma que sabemos ser, e vencendo os desafios que invariavelmente vão nos capacitar para novos desafios. Tudo o que precisamos para vencer já está dentro de nós. E a caminhada que nos propomos é a caminhada que podemos realizar, e ao chegar ao final da nossa trajetória, sublimarmos o nosso espírito e não abrirmos mão daquilo que nos trouxe até aqui. Viver esses ideais do espírito, os nossos ideais particulares a cada um. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, solicitando do alto a força e a coragem para que nós não abramos mão daquilo que está esculpido em nossa consciência e que deve ser entregue como um bastão ao final da caminhada que faremos pela reencarnação que agora esposamos. Que em nenhum momento esqueçamos que somos espíritos, que não esqueçamos que os irmãos que caminham conosco, espíritos também são. Os estágios evolutivos são muitos. E o Mestre Jesus espera que nós façamos como ele fez, como ele exemplificou. Ele segue na frente e espera que nós o acompanhemos. Ele demonstra os ideais superiores que o trouxeram e em nenhum momento abre mão. E aquilo que carregava como ideal esposa após a perda do corpo. No dia de Páscoa que vivemos hoje, quando ele ressurge em toda a sua glória, em toda a sua magnificência espiritual. Que os amigos espirituais estejam conosco e nos ajudem. Que o Mestre seja a nossa luz, que ele ilumine o nosso passo e que seja a luz do nosso horizonte. Que assim seja.